sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora sobre os presidentes do governo militar. Bom, vamos aqui já para o governo Geisel. O governo Geisel, que vai de 74 a 79, ele começa um lento processo de transição rumo à democracia. Então, depois de passar dos anos de chumbo, os anos de maior repressão, os anos de maior censura, prisão política, você começa devagarzinho a tentar uma transição rumo à democracia. O governo dele coincide com o fim do milagre econômico. Então, todo aquele furor de economia boa, de estamos crescendo muito, já está aqui diminuindo. E aí a insatisfação popular vai crescendo também e as taxas cada vez mais altas. Junto com isso, você tem a crise do petróleo, que acontece, em 73 para 74, e recessão mundial. Então, você tem uma crise mundial causada por essa crise do petróleo, interferindo diretamente na economia brasileira. No momento em que créditos e empréstimos internacionais diminuem. Então, o Brasil, que estava crescendo, dependendo desses empréstimos internacionais, quando tem uma crise que afeta o mundo inteiro, isso afeta diretamente também a economia brasileira. Fim do milagre econômico. O Geisel, ele vai anunciando a abertura política lenta, gradual e segura. Então já está dizendo, não é assim, vamos virar democrático. Não. Devagar, lenta, gradual, ou seja, aos poucos, e segura, que não possa cair o governo nas mãos das pessoas erradas. A oposição política, então, quando diminui um pouco essa repressão, começa a ganhar espaço. Nas eleições de 74, o MDB, que seria o partidinho de oposição, conquista 59% dos votos para o Senado, a maioria. 48% da Câmara dos Deputados e ganha a prefeitura da maior parte das grandes cidades. Então você vê que o regime já não está tão absoluto assim. Os militares de linha dura, o que são militares de linha dura? São aqueles militares que não concordam com essa abertura, que acham que deveriam continuar naquele sistema forte e rígido, ditatorial, com censura como era antes. Eles começam então a promover ataques clandestinos aos membros de esquerda. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Em janeiro de 76, o operário Manuel Filho aparece morto em situação semelhante. O que acontece? Uma série de assassinatos mal resolvidos vão aparecendo. Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa é considerada morta por enforcamento, tá? Esse caso clássico. Só que o enforcamento, que precisa de uma corda, obviamente. Você vê que em filme, quando a pessoa quer morrer enforcada, geralmente sobe numa cadeira, pendura a corda, dá aquele chutinho na cadeira, cai o corpo, pende pro lado. Mas enfim, aí você tem casos que disseram que a pessoa se enforcou, sendo a corda numa distância, uma altura assim, como se eu, do meu tamanho, a corda estivesse aqui, ó. Uma corda aqui, eu vou morrer enforcada? Vai ter essa pressão do corpo? Não. Enfim, a perícia vai discutir muitas versões daquela apresentada oficialmente. Então, se o governo não tem como política oficial mais tanto, não diminui, não acabou não, mas começa a tentar essa abertura democrática, você ainda tem a linha dura promovendo esses ataques a quem é de oposição. Em 78, o Geisel acaba com o AI-5, que é aquele considerado mais duro do sistema, restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Então você vê essa daqui a manchete da época, regime do AI-5 acaba à meia-noite de hoje. Então isso daqui é uma forma de você ir voltando lentamente, gradualmente e de forma segura para o regime democrático. Governo Figueiredo. A vitória do MDB nas eleições
de 78 começa a acelerar o processo de democratização. Então, agora está cada vez mais esse processo de volta. O general João Batista Figueiredo declara a lei da anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e comandados por crimes políticos. O militar de linha dura continua com a repressão clandestina. Cartas-bombas são colocadas em órgãos da imprensa e da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, gente, quando você fala em lei da anistia, é uma lei que é para todos, tá? A lei da anistia é para todos. O que isso significa? Você pensa, pô, isso é legal. Só que quando você diz para todos, você está dizendo tanto que cometeu tipo um crime político, que era se botar contra o governo, como você está botando aqueles que cometeram crimes em nome do governo. Sendo mais clara, se um comandante de alguma força militar matou, assassinou, fez tortura em cima dos atos, em cima dessa questão política, ele também foi anistiado por essa lei da anistia. Então anistiou todo mundo. Quem sofreu com a perseguição política, mas também quem cometeu essa perseguição. E aí os militares da linha dura continuam então fazendo alguns ataques clandestinos, tentando ainda segurar o governo. Um dos mais famosos ataques foi o caso da bomba no Rio Centro. No dia 30 de abril de 81, uma bomba explode durante o show no Centro de Convenções no Rio Centro. E aí o atentado, que na época foi os militares tentaram dizer que eram dos revolucionários, dos opositores, mas enfim, as investigações sempre mostraram, sempre encaminharam para os militares da linha dura, que eles fizeram esse atentado para incriminar os opositores. Daqui a foto desse atentado, que foi um dos mais famosos nesse sentido dos ataques clandestinos. Você tem em 79, volta a ser o pluripartidarismo. Se o bipartidarismo são dois partidos, o pluripartidarismo significa que a partir desse momento podiam ter vários partidos, não só mais MDB e Arena como era até então. E aí os partidos políticos voltam a funcionar dentro da normalidade, são legais. A Arena muda o nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Então você vê que o PMDB, que é um partido que continuou com grande representatividade, é um partido que vem lá da época da ditadura militar. Outros partidos são criados, como o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Esses dois partidos foram os que se colocaram de imediato mais à esquerda, como o mais crítico desse sistema e aquele que mais defendem os direitos sociais e a questão voltada mesmo para a população mais pobre. A redemocratização e a campanha pela direta já. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. A inflação é alta e a recessão também. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e o fortalecimento dos sindicatos. Em 84, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das diretas já. O que significa diretas já? Queremos a eleição para presidente de forma direta. Ou seja, não é mais o Congresso que vota. Sou eu, brasileiro, como cidadão, eu quero ir lá e quero votar em quem eu quero que governe o meu país. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente naquele mesmo ano. Para a decepção do povo, apesar desse grande movimento, esse movimento ficou muito famoso, o movimento dos caras pintados, do direta já, de fazer com que o Brasil voltasse à democracia, à legalidade, só que de início não ganhou, não teve uma vitória. Por quê? A emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Não vai. Em 85, dia 15 de janeiro de 85, o Colégio Eleitoral
escolheu o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar. Aí você fala assim, então foi Tancredo? Não. O Tancredo Neves ficou doente antes mesmo de poder assumir e morreu, faleceu. Então assumiu o vice-presidente, que era o José Sarney. Em 88 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 88, que ela tem vários avanços sociais, várias mudanças no sentido de da democracia, de defesa de direitos e liberdades individuais, e vai apagando os rastros da ditadura militar e estabelecendo política democrática no Brasil. Voltamos à democracia. Tchau.